adventista, decidida a voltar a ser fiel a Deus. Queria devolver o dízimo, entregar a oferta, guardar o sábado, mas nada estava a meu favor. Eu sou empregada doméstica e logo que comecei a trabalhar, minha patroa deixou bem claro que não teria como me liberar ao sábado. Depois tinha a questão do dízimo e da oferta. Eu estava animada por poder dizimar e ofertar pela primeira vez na minha vida. Eu queria muito me batizar e fazer tudo certinho. Mas aí me dei conta que no meu salário não me sobrava R$1. E o que me sobrava da despesa, eu mandava para minha família. Para mim aquilo era um dilema, porque eu não podia deixar de ajudá-las, mas não podia deixar de devolver o dízimo, pois eu decidi me rebatizar. No mês seguinte, eu consegui dizimar e ofertar. Eu não sei como. Se você me perguntar, eu não sei de onde o dinheiro veio, mas ele veio. E sem que eu me desse conta, Deus foi cuidando de cada uma das minhas necessidades. Eu senti no coração o desejo de contribuir mais. Eu queria fazer a minha parte para ajudar a igreja. E me comprometi a dar 5% do meu salário. Por incrível que pareça, minha patroa aumentou 1, 2, 3 vezes o meu salário. Um dia minha patroa chegou para mim e disse: "Eu vejo que você não trabalha feliz aos sábados, pois a partir dessa semana você não precisa mais trabalhar aos sábados." Depois de muita luta, eu voltei para a igreja num sábado, em que o assunto era o filho pródigo. Eu fui essa filha. Eu saí da casa e fui para longe, mas o pai me trouxe de volta. E enquanto eu me ocupava numa vida de centavos, meu pai contava os segundos para me ter de volta. Não importa se você tem muito ou pouco, experimente ser fiel a Deus em cada aspecto da sua vida. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. E tudo que dediquei do meu tempo, em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Que dediquei do meu tempo, em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir a tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir a tua voz. Tomai posse do céu. Oremos. Pai querido, eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nesse momento, Pai, a tua igreja
está devolvendo aquilo que te pertence, Senhor. Que o Senhor seja também com aquelas pessoas que não puderam ofertar nesse momento, mas que elas possam ofertar o coração de cada uma delas, Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar o irmão Edilson, né? Já? Ou tem as crianças? Tem a música especial? Perdão. Tem uma música especial. O irmão? Terra Seca. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Quem irá lembrar os tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá se fala o campo que ainda nem floreou? Quem se lembrará um dia já chover? Quem irá se faz se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. O mundo está acabando, vosso tempo já se foi. Já chegou o fim, ainda estou aqui. Quando falta pra cumprir-se as promessas do Senhor, quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Já chover, quem irá se faz se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará um dia já chover? Quem irá se faz se a terra já secou? O Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer
novamente estarmos aqui na presença do nosso Senhor. Eu vou convidar o irmão Edilson, nesse momento, para compartilhar o pão da vida com cada um de nós. Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Essa deve ser acho que a terceira vez que eu venho pregar nessa igreja, né? Que eu lembre. E fico muito feliz por ter recebido o convite do ancião Fábio, né? Muito bem, olha aí, né? Que a igreja possa orar por esses novos administradores da igreja aqui, né? Os diretores que foram lidos em ata, para que de fato o nome do nosso Deus seja louvado com esse trabalho, né? Não é um trabalho fácil. O trabalho da direção missionária é um dos mais árduos que temos na igreja. E da música também, como eu ouvi aí, né? Mas que realmente essas pessoas que aceitaram, do MAP também, né? Que aceitaram esse chamado do Senhor, sejam de fato deixados levar pela influência do Espírito Santo. Porque somente através dele é que a obra vai terminar, né? Então eu estou aqui para trazer uma mensagem especial para vocês. Vou predicar, né? Vou predicar. Ele orou pelo predicador, né? Eu lembro da oração dele. Abençoe o predicador dessa manhã. Mas que Deus nos ajude, irmãos, essa manhã a ouvir sua voz, tá bom? Que essa mensagem não seja uma mensagem minha, mas uma mensagem de Deus para cada um de nós essa manhã, tá bom? Os irmãos que estão aqui, Fábio, qual é o nome do irmão? Jacques. Se sentar, fiquem à vontade, tá bom? Lá embaixo, a gente vai começar então a nossa meditação de hoje. Queridos, antes de a gente abrir a palavra de Deus, na verdade vamos abrir, depois eu oro. Abram aí a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. Amém? Bem. Lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Tá? Não vou dizer os versos ainda, para você não ler antes, tá bom? A gente vai ler juntos daqui a pouco. Obrigado, irmão Fábio. Deixa eles aqui embaixo, que aí fica mais fácil, eu tenho medo de derrubar, né? Amém, queridos? Todo mundo aí? Eu não achei aqui a minha ainda, vou achar agora. Espera aí. Deixa eu deixar aberta também aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Isso. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja. A igreja que está disposta nessa manhã a ouvir. Uma igreja que veio convidada pelo Espírito Santo para receber dele a sua influência. Uma igreja que está mostrando que depende do Senhor. Que nós entendemos, bom Deus, que muitos que já passaram por aqui não permaneceram aqui, porque não se deixaram preencher por teu Espírito. E aqui está a tua igreja, disposta a ser preenchida. E nessa manhã nós queremos sair daqui, Pai querido, preenchidos com esse Espírito. Nós queremos, de fato, a ouvir tua voz, que é a tua palavra, que é o pão da vida, que possamos sair daqui satisfeitos. Satisfeitos a ponto, Senhor, de sairmos daqui com vontade de falar aos outros daquilo que nós aprendemos. Fica, Senhor, conosco. Dá-nos esse privilégio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
2 Pedro capítulo 3, versos 11, 12 e 13. (14) também. Diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Uma pergunta. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Amém? Meus irmãos, esse é um texto bíblico que nós precisaríamos meditar nele todos os dias. Se nós tivéssemos a preocupação diária de buscar o entendimento real desses versos que nós lemos aí, sem dúvida, nossa vida espiritual seria outra. A nossa visão de mundo seria outra. A nossa visão de cristianismo prático, de ação, seria outra. Infelizmente, essa não é a realidade apenas de algumas igrejas. Existem muitas igrejas por aí onde bancos ainda estão vazios. Mas porque as pessoas estão se deixando preencher por outra coisa que não seja o Espírito Santo. E quando nós nos sentimos preenchidos de outras coisas, pergunto a vocês, qual a necessidade que sentimos em ser preenchidos pelo Espírito Santo? Nenhuma. Se nós já estamos preenchidos por outras coisas, é natural que nós não nos preocupemos em nos deixar encher pelo Espírito Santo. É natural. Porque se o copo ele está cheio, para que mais eu vou colocar alguma coisa nele? Para que mais eu vou colocar algo? Porque se eu sei que vou colocar, ele vai derramar, ele não vai ficar ali. Encha um copo de água até o máximo e coloque mais uma gota. Essa gota, ou ela vai ficar ou ela vai expulsar outra, não vai preencher mais. Então, enquanto nós não pensamos ou não pensarmos que nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito de Deus, nós vamos naturalmente nos deixar preencher por outras coisas. Sabe, irmãos, Cristo vai voltar. Isso é uma promessa incondicional. Não depende de condição. Ele vai voltar se. Não. Ele vai voltar. Aí você diz, mas a Bíblia fala que ele vai voltar quando todo mundo souber. Todo mundo vai saber, não tenha dúvida disso. Todo mundo vai saber que Cristo vai voltar. E ele vai voltar incondicionalmente. Mas o texto que nós lemos aí, queridos, é um texto que fala que todas as coisas deverão o quê? Perecer, sim ou não? Todas as coisas serão queimadas. Haverá fogo e enxofre, é o que nós aprendemos como adventistas do sétimo dia, que essa terra será purificada com fogo e enxofre. Apesar de hoje, muita gente ter ainda, ou ter o prazer, ou a vontade de sair por aí e ver belas coisas. Agora imagina, queridos, quando Cristo voltar, como ficará aquele templo magnífico que foi construído em São Paulo, um templo enorme, com um gasto exorbitante. Vai ficar como aquele prédio lá? Fica como? Derretido? Não é isso? Imagina, queridos,
o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Você já viu falar sobre ele, já? Já? Sabe quantos metros ele tem de altura? Alguém chuta aí. 828 metros. Irmãos, 828 metros de altura. É quase 1 quilômetro de altura. Cristo vai voltar e não ficará pedra sobre pedra. Disney não vai ficar pedra sobre pedra. Palácios, tudo será destruído. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo não vai levar prédios para o céu. Cristo não vai vir buscar aquela maravilha que foi construída pela mão do homem chamada Disney. Não vai. Ele vem buscar pessoas, não coisas. Vem buscar você, e não as coisas que você construiu aqui. Jesus não vem para levar coisas, mas vem para levar você. Você é o único que importa para Cristo. Cristo não morreu por templos, por bancos, por prédios, por coisas. Morreu por pessoas. Agora, visto que tudo isso aí será destruído, o texto traz uma pergunta: que tipo de pessoas nós deveríamos ser? A versão que eu tenho aqui, pode não ser a tua versão aí. Eu queria que alguém lesse para mim o verso 11 e 12 novamente. Pode ser? Amém, amém, amém. Tá bom, só até o 12, só até o 12 tá bom. Então aí diz exatamente como nós deveríamos ser, já que tudo isso será destruído. Como eu deveria ser? Como eu deveria proceder? Queridos, a vida cristã não é fácil. Dizer para uma pessoa, olha, não, vem para a igreja que vai ser fácil. Irmão, não é fácil. Não é fácil lutar contra nós mesmos. O principal inimigo da nossa salvação não é Satanás. Não é ele. Sou eu que permito que ele me coloque as coisas. Eu permito, eu deixo. Então, quando nós tivermos esse domínio através do Espírito Santo, nós seremos transformados. E aqui diz o texto bíblico, convém que sejam o quê? Santos e piedosos. Irmãos, nós somos santos? Sim ou não? Somos não? Somos ou não somos? Diz que é, ele diz que não. E aí? Irmão da mídia. E aí? Decide agora aí. Somos santos ou não? Buscamos? Não somos. Não, ele está no grupo que não é. Né? Queridos, quando... Meus irmãos, essa é uma dificuldade muito grande que muita gente tem na igreja. Veja, o próprio apóstolo Paulo se refere aos irmãos de Corinto. A gente está estudando isso, né? Como o quê? Como santos. E Corinto era uma igreja o quê? Terrível. Né? Complicadíssima. Mas Paulo se refere aos irmãos de Corinto como irmãos santos. Porque no momento que você decidiu aceitar Jesus, Ele pegou em você e separou você. Ele tirou você de um lugar e colocou em outro, em um lugar específico. Isso é ser santo. Nós somos santos, sim, porque nós decidimos Jesus Cristo em nossa vida.
O que muitas vezes a gente tem na mente, o santo é aquele que não erra, é aquele que não peca. Não existe isso. Tá, vou pegar aqui uma deixa da Igreja Católica. Santo Agostinho, por exemplo, que falo por aí. Ele nunca pecou? Entendem? Então veja, a questão da santidade, ela é uma prerrogativa daqueles que vão estar no céu. Temos que ser santos e piedosos. Precisamos entender que nós fomos separados para um propósito. A igreja é a igreja dos santos, de Deus. Sabe, irmãos, tudo será destruído nessa terra. Agora, vem aí uma pergunta muito inquietante para a gente. Se tudo vai ser destruído, irmão, então eu não preciso construir nada, certo? Você vai morar onde? Debaixo da ponte? Com seus filhos, com a esposa? Com os cachorrinhos? Não, vai ter sua casa. Olha, é importante ter a sua casa? Claro! É importante que você estude, se gradue, faça um mestrado, um doutorado, sim ou não? Sim. É importante que você, com o esforço do seu trabalho, consiga a bênção de Deus de ter um carrinho para ajudar as pessoas? Sim. É importante que você, ao devolver o dízimo, as ofertas, quem não se emocionou com aquele mensagem de hoje, meu irmão, está com o coração duro. Eu não chorei porque ficava com vergonha. Sabe, mas eu estava aqui lagrimando com aquela experiência daquela mulher ali. Queridos, quando nós devolvemos o dízimo a Deus, Ele nos abençoa. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Agora, quando a gente tem essa organização financeira, muita gente consegue ter lá a sua reservazinha no banco para uma emergência, sim ou não? É importante ter isso? Claro. Agora, irmãos, o que acontece muitas vezes é que nós, ao termos a casa, termos o emprego, termos o carro, termos a conta do banco, nós permitimos que as nossas raízes se coloquem nessas coisas. É isso. Esse é o problema. Esse é o problema do ser humano. Colocar suas raízes em coisas terrenas, passageiras, que serão destruídas. Meu coração não pode estar enraizado nessas coisas do mundo. São importantes? São. Ser uma pessoa estudada, ter um conhecimento, nossa, isso é muito importante, isso é muito bom. Mas será que isso aí me torna uma pessoa diferente das outras? Não pode. Não pode, eu sou igual a todo mundo. Sabe, irmãos, é muito difícil ter esse equilíbrio. É muito complicado, mas é possível. E detalhe, eu não posso me deixar enraizar a tal ponto que quando Cristo voltar, Ele não vai conseguir me arrancar disso. Eu vou ficar preso aqui. Você pode falar, mas Deus pode tudo. Ele pode tudo que eu permita. Pode. Se eu permitir, Ele pode. Se eu não deixar, Ele não pode. Detalhezinho importante, hein? Então, se eu estiver com as minhas raízes neste mundo, meus irmãos, eu vou dizer aos senhores, nem Deus vai tirar. Porque eu não vou deixar. Veja como é triste a realidade de muita gente. Irmão, então está tranquilo, estou sossegado porque eu não tenho muita coisa mesmo? Mas será que nessas pequenas coisas também você não coloca o seu coração? Será que a tua preocupação hoje em dia não é com a prosperidade humana, temporária, ou você tem deixado de fato preencher o teu coração por aquilo que é da eternidade? Esse é um detalhe que eu preciso pensar, meus irmãos. Sendo eu criança, jovem ou adulto. Os jovens estão aí, em busca do seu lugar no mercado de trabalho, querer também ter a sua família, querer ter as suas coisas e tal, mas não podem esquecer de que essas coisas precisam
podem acontecer, mas não devem ser o objetivo final da minha vida. Minha vida não é daqui, nós não somos cidadãos daqui, mas do céu. A minha pátria não é essa, é a do céu. Eu pago os impostos aqui? Pago, mas não é daqui. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, queridos, devemos ser santos e piedosos. Agora, veja só. Como eu posso ser piedoso? Essa é uma palavra que muitas vezes nós não compreendemos o que é ser piedoso. Pensamos, ser piedoso é ser bondoso, generoso, ajudar as pessoas, né? Isso é ser piedoso. Mas a piedade, ela vai muito mais além do que isso. Para que possamos ser piedosos, nós precisamos estar ligados a Cristo. Porque é um dom que ele é intrínseco, ele vem de Cristo para nós. Nós não podemos criar isso em nós. E nós estudamos nessa semana, não foi? Eu posso ser piedoso, amoroso, generoso, bondoso, o que for de bom. Mas sem o amor que vem de Cristo, não adianta nada. Não vai me acrescentar nada. Nós só podemos ser, queridos, piedosos se nos aproximarmos de Jesus. O segredo é esse. Se eu não me aproximar de Cristo, eu nunca serei piedoso. Na essência da palavra. Eu posso ser de fachada para os outros verem. Mas a essência dos meus atos não haverá. Agora, preste muito bem atenção nisso aqui. Ser santo e ser piedoso. Aí, muita gente pensa, bom, se eu sou santo e piedoso, para que eu vou para a igreja? O que serve a igreja? E aí que muita gente na igreja tem falhado, meu irmão. Tem falhado. Tem transformado a igreja no centro das suas atenções. É importante ter os cargos da igreja? Organização, perfeito. O corpo precisa da sua diversidade na unidade, maravilha. Agora, não podemos fazer da igreja o centro da minha existência, da minha atenção. Não posso. O centro da minha atenção deve ser Cristo. Se for Cristo, eu sou e pertenço ao cristianismo. Se for na igreja, eu não é cristianismo, é igrejismo. Eu ouvi certa vez um ancião de igreja dizendo para sua esposa: você não pode ficar sem cargo na igreja. E aí? O que você acha? Estou perguntando para vocês. E aí, se eu ficar na igreja sem cargo nenhum, eu estou salvo? Sim ou não? Tá ou não, irmã? Irmãos queridos, eu posso muito bem estar na igreja, trabalhando na igreja, ativo na igreja, sem ter um cargo, irmãos. Mas se Deus me chamou para aquele cargo, que eu o aceite por amor a Ele, e não por amor a mim, ou a um status que esse cargo vai me trazer. Não é para isso que Deus coloca pastores, anciãos, diretores. Não é para isso. É para que a obra funcione perfeitamente, somente para isso. Não é para enaltecer, exaltar, diferenciar pessoas. É para que a obra tenha na sua engrenagem todas as peças trabalhando com harmonia. Agora, fazer da igreja o alvo de tudo isso é bem complicado. Como eu falei, daí cresce a ideia de que muita gente diz assim: então, por que eu vou para a igreja? Preciso da igreja.
A igreja para quê? Eu sou santo, sou piedoso. Por que eu vou para a igreja fazer o que na igreja? Não preciso. Minha família já serve a Deus. Irmãos queridos, é um pensamento até interessante, bonito. Mas você está errado e não sabe o que está falando. Jesus é o cabeça da igreja, meus irmãos, e nós somos o corpo. Isso não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Como é que eu posso ser de Cristo, mas rejeito o seu corpo? Eu sou de Cristo, mas eu rejeito a igreja. A igreja, eu não vou na igreja. Eu tenho Cristo, mas não quero a igreja. Dá para compreender isso? Não dá, meus irmãos? Você pode dizer, mas na igreja tem muita confusão. Que tenha, e haverá sempre. Mas que eu não seja a confusão, que eu seja um meio para desfazer a confusão. Não é? Veja, a serva do Senhor, irmão, diz que fraca e débil e defeituosa, como possa parecer, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Vou repetir, fraca, débil e defeituosa. Como possa parecer, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Então, queridos, abandone essa ideia de não querer vir à igreja. Se isso passa no teu coração, por favor, desfaça isso. Venha, participe da igreja, ajude a igreja. Tenha o cargo na igreja por amor a Deus, para louvar a Deus, exaltar o nome dEle. Um dia você pode ser um ancião, outro dia você pode ser o zelador da igreja. Qual é a diferença? Para Deus, nenhuma. Deixa eu fazer aqui uma ilustração para vocês. Imagina, ela fala, uma mulher, né? Fraca, defeituosa, débil. Imagina uma mulher bem magrinha. Imaginou? Imaginou? Agora imagina essa mulher encurvada, com uma bengala, com um sinal daquele grandão no nariz assim, ó. E sem cabelo. Imaginou ela, irmã? Conseguiu imaginar aí? Presta atenção. Essa é a igreja de Deus. Essa é a menina dos olhos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo a nossa salvação, porque nós confundimos as coisas. Nós colocamos a igreja em primeiro lugar. A igreja são os membros. Cristo é a cabeça da igreja. Olhe, deixa eu ver aqui. Meu irmão, o senhor de óculos aqui, ó. O senhor mesmo. O senhor. Qual é o seu nome? O senhor. Antônio. Irmão Antônio, eu não lhe conheço muito bem, mas eu vou lhe fazer um convite muito especial, tá bom? Sábado que vem eu vou preparar lá em casa uma noite de pizza. Tá bom? Você gosta de pizza? Só é? Gosta? Gosta não? O que o senhor gosta de comer? Feijão com arroz? Peixe? Beleza, eu vou preparar uma caldeirada de peixe. Tá bom? Peixe frito, peixe assado, caldeirada, né? Um tambaquizão daquele. Tá bom? Aquela com farinha, como é que chama lá? Um pirãozão daquele delicioso, rapaz. Ok? Aí eu vou convidar o senhor lá para casa. Mas vou fazer um trato com o senhor. O senhor não pode levar a sua mulher. Não quero saber da sua mulher, só o convite é para o senhor. O senhor iria?
Ah, sim. Olha a esposa ali do lado, ele pensando, não é possível que ele vai dizer assim, não é possível. Queridos, é assim que funciona. Não adianta eu querer ser de Cristo se eu não amo a igreja. Se eu não amo a igreja, eu não estou amando a quem? A mim mesmo. Porque eu faço parte da cabeça que é Cristo. Irmãos, é impressionante como a gente muitas vezes perde o céu por detalhes tão tolos. Agora, prestem atenção. Para tudo isso, eu preciso aprender a viver com Cristo 24 horas por dia. Alguém consegue aqui? Viver 24 horas com Cristo? Olha a minha pergunta, olha a pergunta. Vocês conseguem viver 24 horas com Cristo? Um adolescente perguntou ao pastor, depois do sermão, pastor, como é que pode eu viver com Cristo 24 horas por dia? Que horas que eu vou dormir? O pastor disse para ele o quê? Meu filho, durma com Cristo. Sonhe com Ele. Durma com Ele. Que horas eu vou na academia? Vá com Ele. Que horas eu vou para a faculdade? Mas vá com Ele. Queridos, a grande dificuldade do cristão hoje é isso, é viver com Cristo 24 horas. A dificuldade nossa é, em algum momento do dia, perguntar, opa, cadê Cristo? Já ficou para trás, há muito tempo, né? Eu estou envolvido com as minhas coisas, só as minhas coisas, que Ele ficou para trás faz tempo. Se vai dirigir, vai com Cristo. Se vai fazer a comida, vai com Cristo. Isso é viver com Ele 24 horas. Só assim nós seremos santos e piedosos, meus irmãos. Somente assim. Agora, a segunda parte do verso que nós lemos. Ser santos, ser piedosos, devemos aguardar e apressar o quê? Aguardar e apressar. Ei, você conhece a mensagem, sim ou não? Como é que ela está no teu coração? Está guardada? E esse guardar no coração te leva a fazer o quê? Beleza, eu conheço a mensagem incondicional que vai voltar um dia o meu Senhor. E isso vai me deixar como? Feliz, satisfeito, sentado no banco da igreja. É isso? Estou esperando Cristo voltar, sentado na igreja. Essa nunca é a realidade do cristão verdadeiro. Nunca. Porque quando nós entendemos que nós sabemos a volta de Cristo, estamos aguardando, mas o aguardar não é ficar parado de braços cruzados. É apressar a volta de Cristo. Hoje de manhã, lá na sala da escola sabatina, o irmão Estélio estava dizendo assim, muitos saem da igreja. Verdade. O amor de muitos esfria. Por que o amor esfria? Porque não há ação, meus irmãos. A lição da semana falou que o amor, ele não é estático. O amor é uma ação. Se eu não agir, o amor vai acabar. Então, eu não posso apenas estar aqui orando, aguardando a volta de Jesus. Não. Esse aguardar é eu sair e pregar para as pessoas a volta de Cristo. Eu preciso me dedicar na obra do Senhor. Senão vai ficar como o amor? Sem sentido. Queridos, estatísticas dizem que 90% da igreja. Estão ouvindo o que estou falando? 90% da igreja hoje, canta, louva, ouve o sermão e vai para casa. – 90% vem para a igreja, se arruma, sai de casa, cantar, louvar, falar, ouvir o sermão, volta para casa.
Amanhã, domingo, a mesma coisa. Quarta-feira, mesma coisa. Sábado, de novo. Mas não se dedica em levar a mensagem para ninguém. 90% da igreja, queridos. E aí? Você deve estar pensando aí na sua cabeça já, né? Aonde eu estou? Eu estou nos 90% ou estou nos 10% que vem, que canta, que prega, que fala e que saiba pregar a palavra de Deus? Você está em qual dos dois ambientes agora? Preste atenção. Precisamos nos preparar e pregar o evangelho da salvação. É assim que a gente se prepara. A gente se prepara para a volta de Cristo pregando, falando, agindo, não só absorvendo, mas é na ação que há o preparo. É na ação que há de fato, Cristo vai moldando o meu caráter para o céu. É na ação. O pastor certa vez foi num país pequeno, e aí ele gostava muito de ler, né? E comprar livros. E disse para um dos homens que faziam aqueles turismo, né, no país, disse, olha, eu preciso que você me leve num lugar que venda livros baratos. Aí o cara entendeu, opa, eu sei qual é, um sebo, né? É, aqueles sebos que vendem livros baratos. Mas eu quero que tenha bastante variedade. Tudo bem, vou te levar numa casa de uma mulher que tem muito livro. Mas muito livro mesmo. Mas é assim, olha, essa mulher lá, as pessoas acham que ela é louca. Por que ela é louca? Porque a casa dela tem livros em todo lugar. Livros na área, no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, no quintal. Tem livro para vender o tempo todo ali. Mas por que ela faz isso? Porque é o seguinte, houve uma guerra aqui no nosso país, e o esposo dela disse, olha, eu vou embora, e eu vou me preparar lá, e quando eu preparar lá, eu venho buscar você para ficar comigo. Mas eu só vou te levar se você vender todos os livros que temos na casa. E ela falou, beleza, pode ir, que eu vou vender os livros. Irmãos, o pastor chegou, olhou os livros, escolheu alguns para levar, e aquela mulher começou a insistir com ele. Leva mais livros. Eu preciso vender esses livros. Se eu não vender esses livros, meu esposo não vem me buscar. Se eu não vender os livros, eu nunca vou sair daqui. E ele dizia para ela, mas eu não posso levar muitos livros, eu vou de avião, não tem como levar esses livros todos. E ela implorava para que ele levasse os livros. Eu falei, eu lhe vendo todos os livros por $100. O que era $100 para todo livro daquele, né? E ela insistia, assim, quase que chorando, ou sei lá, para que ele levasse os livros. Porque se ele não levasse os livros, ela não seria salva pelo marido, queridos. Sabe o que isso nos fala? Cristo vai voltar quando nós pregarmos o evangelho, não é? Será que nós temos a mesma intenção daquela mulher? A mesma insistência daquela mulher em falar para as pessoas que Cristo vai voltar? Às vezes nós nem temos, né? Essa insistência. Existe um programa na nossa igreja chamado Casa de Bênção. Vocês já ouviram falar? Já? Ou não? Esse projeto é mais ou menos assim. Você cede a sua casa e um grupo na igreja se reúne para convidar pessoas para ir na sua casa uma vez por semana para ler a Bíblia. E esse ano nós decidimos em casa abrir nossa casa para ser uma casa de bênção. Irmãos, desde o começo, nós estamos já na 15ª lição. Todos os domingos, 5 pessoas vão à minha casa estudar a Bíblia. Eu não preciso ir na casa delas, elas vêm na minha casa estudar a Bíblia.
que é impressionante, meus irmãos, a sede que as pessoas têm. Essa semana agora, minha esposa colocou no grupo lá: queridos, domingo é dia dos pais, vocês poderão vir para a casa de bênção? Achando que talvez alguém ia desistir. Nenhuma desistiu. Nenhum desistiu. Não, eu vou estar lá, eu quero estar lá. Então, queridos, nós precisamos nos abrir para a pregação do Evangelho. Porque se nós não nos abrirmos para isso, nós estamos nos fechando para o céu. Não há 3 caminhos. Existe, irmão? 3 caminhos? Não, só tem 2. Ou eu sigo o caminho correto, ou automaticamente eu estou no caminho errado. Não é? Como eu disse, queridos, a volta de Jesus, ela é incondicional. Quer você queira ou não, ele vai voltar. Sabe, irmãos, eu, quando era muito jovem, nos meus 18, 20 anos, eu achava de fato que Jesus voltaria na minha geração. Eu não perdi a esperança ainda. Mas hoje eu tenho 55 anos. E continuo pregando que Cristo vai voltar. Continuo pregando. Tenho certeza que essa promessa ela vai se cumprir. Estando eu vivo ou não, ela vai se cumprir. Eu quero que eu te dizer uma coisa. Se eu dormir no Senhor, eu quero ouvir a voz dele chamando o meu nome. Eu quero identificar a voz dele chamando o meu nome naquele grande dia. E você? A Bíblia diz que nem todos dormiremos, não é isso? Nem todos dormiremos. Ou seja, pessoas estarão vivas quando Cristo voltar. Mas os que dormirem, durmam no Senhor, para escutar a sua voz chamando o seu nome. Foi assim com Maria lá no sepulcro, lembra dele lá? No sepulcro? Jesus conversando com ela, ela de cabeça baixa chorando, ele conversando, ela achando que era o jardineiro. Mas quando ele falou Maria, opa, essa voz eu sei de quem é. Porque Maria tinha o que com Cristo? Um relacionamento. E você tem hoje um relacionamento com Cristo a ponto de reconhecer a sua voz? Chamando você pelo seu nome? Porque se nós não temos, precisamos ter. Deus te abençoe. Que Deus dê a graça de você a cada dia viver com Ele 24 horas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A gente canta ou ora já? Pode orar? Vamos ficar em pé para orar então? Tem? Ah, perdão, querido, perdão. Por isso que eu perguntei. Jacques vai cantar. Eu prediquei, ele vai cantar.
aqui provar a delícia desse lar, se procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, e posso estar estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo nós unidos, multidões cantando não existe paz se Jesus cante. Não existe paz se Jesus, se Ele é a riqueza do universo, esse valor que mantém cristal. Sem Jesus e flores que não mancham, sem Jesus, para que viver para sempre, sem ter a companhia de Jesus. Eu vou afirmar, o céu é aqui, sei que Jesus está. Céu é aqui, seu bom tempo pra louvar. Céu é aqui, se ajoelho pra orar. Céu é aqui, se não aprendi a perdoar. Céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. Oremos. Obrigado, bom Deus querido, pelo apelo que o Senhor fez ao nosso coração nessa manhã. Um apelo simples de escolher estar ao teu lado. Um apelo que eu tenho certeza que vem do coração de um pai. De um pai que fica aflito muitas vezes ao ver seus filhos se afastando de ti. Ó Deus querido, que essa não seja a nossa realidade. Eu sei que é a realidade de muitos que não estão aqui hoje, que insistiram em sair da tua presença. Mas que nós que viemos aqui hoje, Pai, possamos entender que ter um relacionamento contigo deve ser a nossa prioridade. Precisamos entender que viver contigo 24 horas é a nossa prioridade. Nossa prioridade
deve estar baseada no relacionamento íntimo contigo. Por isso pedimos que nos dê força para isso. Porque o mundo tem apelado, o Senhor sabe mais do que nós, tem apelado tanto, de todas as formas, tantos jeitos, e tem levado muitos nossos irmãos para lá. Mas pedimos que o Senhor use de misericórdia com esses que saíram e com nós que estamos aqui ainda. Nos ajuda, Pai querido, a sermos motivados diariamente por esse amor maravilhoso que é o teu amor por nós. Fica conosco, dá-nos um resto de sábado feliz, leva-nos em paz agora aos nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado. Bom, passando para agradecer você que esteve conosco na nossa live hoje. Olha que bênção, hein? Que maravilha.
Deus falando ao coração de cada um, aos nossos amigos que participaram junto conosco. Mais de 200 pessoas entraram aqui na nossa live, nesse culto de sábado, né? E a nossa irmã que estava perguntando se à noite, o culto de quarta já é quinta. Minha irmã, procura uma igreja mais próximo da sua casa, tá bom? Mais próxima, a Igreja Adventista, que a gente vai oferecer um estudo bíblico para você. Qualquer irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia vai oferecer um estudo bíblico e você vai tirar todas as suas dúvidas ali, né? Junto com essa irmã que vai estar dando essa aula para você da Bíblia. E que Deus continue abençoando, tá? Mas procure, irmã, não fica com dúvidas não, tá bom? Então, procura uma igreja mais próxima. A nossa irmã também que entrou na live pedindo ajuda ali, procura o departamento da ASA, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a ação solidária da igreja, que o pessoal vai estar ali te ajudando com alimento, roupa, remédios, tá? Para você poder estar aí ajudando o teu filho, tá bom? Mas que Deus continue abençoando cada um de vocês que esteve conosco até o presente. Aqui quem fala com vocês é o jovem Cássio e foi um prazer muito grande compartilhar o nosso culto de hoje. Um abraço e tchau, tchau.